Olá, está começando o primeiro episódio do Jornalismo Oncologia, um espaço para discutir ciência, inovação, prevenção e cuidado em câncer com informação baseada em evidências e linguagem acessível. No programa de hoje, vamos falar sobre novos exames incorporados ao SUS, um estudo brasileiro que amplia as perspectivas para o tratamento dos cânceres do sangue, uma nova terapia para câncer de próstata que passa a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde e uma homenagem a uma das maiores referências da cirurgia coloretal brasileira. Recebemos também a oncologista clínica Milena Mack para conversar sobre os principais avanços apresentados na ASCO 2026 e sobre o Julho Verde, mês de conscientização sobre os cânceres de cabeça e pescoço. No quadro História de Paciente, vamos conhecer a trajetória da Bia Suzuki e os desafios enfrentados ao longo de sua jornada com o câncer. Já no quadro Ciência em 2 minutos, o urologista e cirurgião oncológico Gustavo Guimarães comenta os resultados do maior estudo genômico do câncer já realizado no Brasil. E no fim do programa, você confere a agenda dos principais congressos e eventos da especialidade. Eu sou Moura Leite Neto, jornalista e doutor em oncologia, e este é o Jornalismo Oncologia. Começamos com uma notícia que pode ampliar o acesso ao diagnóstico de risco hereditário para câncer de mama. O Sistema Único de Saúde vai oferecer testes genéticos capazes de identificar mutações hereditárias associadas ao desenvolvimento da doença. O exame permitirá detectar alterações nos genes BRCA1 e BRCA2, que aumentam de forma significativa o risco de câncer de mama e ovário. A incorporação representa um avanço importante para famílias com histórico da doença, já que o resultado pode orientar estratégias de prevenção, acompanhamento e tomada de decisões terapêuticas. Outra novidade vem da prevenção do câncer coloretal. O SUS passou a adotar um novo exame para rastreamento da doença na população. Trata-se do teste imunológico fecal, realizado a partir de uma amostra de fezes e capaz de identificar pequenas quantidades de sangue não visíveis a olho nu. O objetivo é detectar lesões precursoras e tumores em fases iniciais, quando as chances de cura são maiores. O câncer coloretal é atualmente um dos mais frequentes no Brasil, e sua incidência vem aumentando entre adultos mais jovens em diversos países. Uma pesquisa brasileira financiada pelo Ministério da Saúde também chamou a atenção nas últimas semanas. O estudo avaliou uma terapia celular desenvolvida no país para pacientes com cânceres hematológicos, como leucemias e linfomas. Os resultados mostraram taxa de resposta de 87,5% entre os pacientes tratados. A pesquisa recebeu investimento de aproximadamente 100 milhões de reais e reforça o potencial brasileiro no desenvolvimento de terapias avançadas, incluindo estratégias semelhantes às células CAR-T, consideradas uma das áreas mais promissoras da oncologia moderna. E uma notícia importante para pacientes com câncer de próstata. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incorporou ao rol de procedimentos e eventos em saúde o medicamento Olaparib, que passa a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde para pacientes adultos com câncer de próstata metastático resistente à castração hormonal, portadores de mutações nos genes BRCA1 ou BRCA2, cuja doença tenha progredido após tratamento com terapias hormonais de nova geração. O Olaparib faz parte de uma classe de medicamentos conhecidas como inibidores de PARP, desenvolvida para explorar alterações nos mecanismos de reparo do DNA nas células tumorais. A incorporação representa mais um avanço da medicina de precisão na oncologia, ao direcionar o tratamento para pacientes que apresentam características moleculares específicas. A medida passa a valer a partir de 1º de julho e amplia o acesso a uma terapia já utilizada em diferentes países para esse grupo de pacientes. Encerramos este bloco com uma homenagem.
A oncologia brasileira perdeu recentemente uma de suas maiores referências, a professora Angelita Abigama. Reconhecida internacionalmente, Angelita revolucionou o tratamento do câncer de reto ao demonstrar que parte dos pacientes que apresentavam resposta completa após químio e radioterapia poderia ser acompanhada sem necessidade imediata de cirurgia. A estratégia conhecida mundialmente como Watch and Wait mudou paradigmas e influenciou protocolos em diversos países. Seu trabalho impactou diretamente a qualidade de vida de milhares de pacientes e consolidou a pesquisa brasileira no cenário internacional. Fica aqui a nossa homenagem e nosso reconhecimento pela trajetória desta médica brasileira que ajudou a transformar a história da oncologia. Agora recebemos a doutora Milena Mack, oncologista clínica e presidente do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, o GBCP. Doutora Milena, muito obrigado por estar conosco aqui no episódio de estreia do Jornalismo Oncologia. Doutora Milena, a ASCO 2026 apresentou resultados importantes em diferentes áreas da oncologia, né? O que mais chamou sua atenção e qual o potencial impacto desses avanços para os pacientes? Muito obrigado. Obrigada, Moura, pelo convite, por estar aqui na estreia. Eu voltei muito animada da ASCO. Eu acho que foram apresentados resultados de diferentes estratégias para o tratamento de cânceres em geral, focando mais em câncer de cabeça, pescoço e pulmão, que são áreas que eu estudo mais. Essas novas moléculas têm resultados promissores. A gente vê avanços cada vez maiores e muitas vezes que a gente não imaginava serem possíveis com o desenvolvimento da ciência, né? Para dar um exemplo, a gente teve a apresentação de um estudo de câncer de pulmão para pacientes metastáticos, foi uma atualização de 7 anos, e a gente vê que nesses 7 anos, mais da metade dos pacientes continuava com a doença controlada. Então, a gente tem perspectivas de chegada de novas drogas num curto espaço de tempo para o tratamento dos pacientes. A gente também teve a atualização de um estudo muito importante, que acho que, considerando para a população em geral, que é a questão da atividade física, né? Que a atividade física para pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer não só diminui a chance do tumor voltar, diminui a chance de ter outros tumores e também é uma estratégia custo-efetiva, né? Então, acho que isso são coisas que são importantes para a gente olhar aí no futuro. E um estudo que mais chamou a atenção foi o estudo RAS-Zolut, né, em câncer de pâncreas. Por que esse estudo chamou tanta atenção dos oncologistas, inclusive foi ovacionado lá em Chicago durante o evento, doutora? Historicamente, o câncer de pâncreas é uma doença de difícil tratamento. As respostas que a gente tem, a quimioterapia, embora tenha tido muitos avanços nos últimos anos, não foi no mesmo grau que a gente teve em outras doenças. Então, a partir do momento que a gente vê numa plenária da ASCO uma terapia-alvo direcionada, apresentar resultados tão superiores à quimioterapia, é realmente algo que deixa a gente emocionado, que a gente vê que a ciência tem avançado e conseguido até quebrar barreiras que a gente imaginava que antes eram inatingíveis, né? E ainda falando sobre a ASCO, né, aqui nesse bloco, sobre os estudos gerais assim, relacionados ao câncer de cabeça e pescoço, que é a sua principal área de atuação. Quais foram os principais avanços, o que você trouxe lá de Chicago, lá, relacionado a esses tipos de tumores? Bom, como eu disse, a gente tem perspectivas muito boas, né? Acho que algo interessante nessa ASCO que foi muito diferente. Houve uma sessão oral inteira dedicada para tratamentos para câncer de glândula salivar, que são tumores muito raros, né, cujos tratamentos também são muito limitados, até por falta de estudo, e foi muito interessante ver que a gente tem terapias-alvo em desenvolvimento para essas doenças, né, assim como novas moléculas para tratamento dos tumores escamosos, buscando inibir vias do EGFR, que são coisas que a gente já utiliza na prática clínica, mas a gente tem, digamos, as versões 2.0 desses remédios que parecem ter resultados muito promissores e cujos estudos, né, de fase 3 estão em andamento atualmente, né? E logo mais voltaremos a falar com a doutora Milena, desta vez sobre o Julho Verde, que é o mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço.
Por trás de cada avanço científico existem histórias reais. Agora vamos conhecer a trajetória da Bia Suzuki, que compartilha sua experiência com o diagnóstico, o tratamento e os desafios enfrentados ao longo da jornada contra o câncer. Oi, pessoal, que prazer estar aqui com vocês. Eu sou Bia Suzuki, tenho 33 anos, moro em Clementina, interior de São Paulo. Apesar de ser formada em Direito, eu atuo como cozinheira, sou voluntária do Instituto Oncoguia e sou fundadora da comunidade Papo Reto. Eu fui diagnosticada com câncer coloretal aos 25 anos, apesar disso a minha história começa um pouco antes, quando eu comecei a apresentar sintomas aos 22. Era um sangramento ao evacuar, só que como era só de vez em quando, eu acabei ignorando e também pela falta de informação de que jovens também poderiam ser acometidos com doença grave. E com o passar do tempo, esse sangramento passou a ser diário e junto apresentei outros sintomas, como dor e inchaço abdominal, sensação de evacuação incompleta, perda de peso que eu associava aos meus bons hábitos de boa alimentação e atividade física. E o que me fez parar para investigar esses sintomas foi uma dor abdominal muito forte, que tirou a minha qualidade de vida e também muito cansaço, muita fadiga. Eu fui até o hospital da cidade, relatei tudo para o médico, tudo que vim ignorando e sentindo, e ele fez o pedido de vários exames, incluindo o exame de colonoscopia, e que demorou 1 ano para ser realizado pelo SUS. E eu fui diagnosticada através desse exame. E eu lembro que quando eu saí do exame, a minha reação foi: é isso? Eu ignorei por tanto tempo, procrastinei por tanto tempo para realizar esse exame e ele não é nada doloroso como eu imaginava. Depois de ser diagnosticada, eu fui encaminhada para o Hospital de Câncer de Barretos. Foi lá que eu passei por todo o tratamento, passei por 4 cirurgias, quimioterapia, fiquei 10 meses ostomizada e lá também eu passei pela cirurgia da reversão, que é a retirada da bolsinha. Depois de 5 anos sem sinal da doença, eu tive alta do hospital em dezembro de 2023. Atualmente eu sigo me cuidando, passando com o proctologista 1 vez ao ano, assim como foi orientado por eles lá no momento da alta. Todas essas etapas do tratamento foi muito desafiador, inclusive o pós-câncer. E na época não se encontrava muita informação sobre ostomia, câncer coloretal. Inclusive, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui diagnosticada foi procurar nas redes sociais alguém com o mesmo diagnóstico e não encontrei ninguém. E isso me assustou, eu senti uma falta de uma identificação maior, apesar de ter recebido muito acolhimento das pacientes com outros tipos de câncer. E isso me motivou muito e também a vontade de conscientizar jovens como eu que pudessem estar ignorando sintomas, foi que eu comecei a criar conteúdo sobre o assunto e sigo até hoje. E também fundei o grupo Papo Reto, que é uma comunidade exclusiva para pacientes de câncer de intestino e familiares, é um ambiente seguro e acolhedor. Apesar de toda a dificuldade durante o tratamento, tantos desafios e imprevistos, muitas coisas boas também começaram a acontecer, que me mostrou que existe vida apesar do câncer. E eu também comecei a compartilhar isso com as pessoas, porque eu queria levar essa esperança de dias melhores, mesmo em um período tão desafiador que é o tratamento de câncer. E, além disso, também da importância de ser uma paciente ativa e responsável. Eu, no início, não tinha uma boa relação com a minha médica. Ela era aquela consulta super rápida, onde eu não tirava dúvida. Só que aí, com o tempo, isso foi me trazendo insegurança, porque eu não estava entendendo ali o que estava acontecendo, também me comparava com outros casos. Então, comecei a levar muitas dúvidas, até um diálogo ali com a minha médica. Ela foi percebendo da importância de dedicar um tempo da consulta para isso, e a nossa relação ali foi melhorando. Hoje somos grandes amigas, onde ela celebra minhas conquistas e também fica preocupada de como está minha qualidade de vida fora ali do hospital de câncer. Então, se você conhece alguém que é paciente, que é familiar, ou até aquela pessoa que está investigando algum sintoma, diga a ela quanto é importante ter uma rede de apoio para passar por isso. Um grande beijo e conta comigo, tá? Estamos de volta com a doutora Milena Mack, agora para falar sobre o Julho Verde, que é o mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Doutora, qual é a importância do Julho Verde e por que essa campanha é tão necessária? Bom, Moura, acho que uma questão principal da campanha é a conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. A gente sabe que é uma doença que é bastante prevalente no nosso meio, mas ainda bastante estigmatizada. Então, ter esse olhar dos profissionais de saúde, da sociedade como um todo, para prevenção, diagnóstico precoce e tratamento multidisciplinar dessas doenças é bastante relevante para a gente melhorar os resultados que a gente tem hoje em dia no tratamento dessas afecções, né?
Doutora Milena, quando falamos em câncer de cabeça e pescoço, nós estamos falando exatamente de quais tipos de tumores, em quais localidades? Bom, então essa é uma denominação genérica, né? O que a gente tem de mais prevalente são os carcinomas escamosos de cabeça e pescoço, e isso a gente está falando daqueles tumores que acontecem na boca, na garganta, na laringe, na faringe, até na região da nasofaringe, que é atrás do nariz. Mas basicamente qualquer tumor que acontecer nessa região a gente vai chamar de câncer de cabeça e pescoço. Eles podem acontecer, por exemplo, na glândula salivar, dentro do seio da face, e a gente também tem outra doença que é muito prevalente, que é o câncer de tireoide. E quais são os sinais e sintomas que mais merecem atenção, que podem indicar a necessidade de uma avaliação médica, doutora? Eu acho que é muito importante avaliar se você tem algum sintoma que não melhora. Então, por exemplo, uma úlcera na língua ou na gengiva, na boca, que está lá, uma afta, passou 2, 3 semanas, não sarou, a gente tem que pensar que tem alguma coisa que está diferente e buscar atendimento, seja com um dentista, cirurgião de cabeça e pescoço, para fazer uma avaliação e determinar se aquilo é alguma afecção que merece uma biópsia, por exemplo. Às vezes, algumas pessoas têm manchas brancas na boca que muitas vezes acompanham por muitos anos. De repente, essa mancha cresce, né? O ideal é sempre fazer acompanhamento com um especialista quando tem isso. E também a questão de caroço no pescoço. Algum caroço que começa a crescer. É lógico que quando a gente tem uma dor de garganta qualquer, vai aparecer um caroço. Mas o que não é normal é depois de 2 semanas, 3 semanas, aquilo persistir, né? Ou, de repente, ele continuar crescendo. Então, algo que tem lá mais que 2, 3 centímetros, chama a atenção e merece atendimento especializado. Quais são, doutora, os principais tipos de câncer de cabeça e pescoço que tem no cigarro, no tabagismo em geral e no consumo de álcool, os principais fatores de risco? E qual é o grande perigo dessas duas combinações, né? Álcool e cigarro estarem juntas? Bom, então, como eu comentei, o carcinoma escamoso de cabeça e pescoço, que é aquele que acontece na boca ou na laringe, às vezes a pessoa tem uma rouquidão que piora, isso pode ser um sinal desse tipo de tumor, eles estão associados, sim, ao consumo de álcool e tabaco, né? No nosso meio aqui no Brasil, é a epidemiologia mais prevalente. Segundo a OMS, a gente não tem um nível seguro de consumo de nenhuma dessas duas substâncias. Então, tanto o álcool como o tabaco, eles são considerados como carcinógenos, ou seja, eles podem levar a mutações no organismo e isso propiciar o surgimento de tumores. E quando esses dois hábitos são combinados, essa chance é maior ainda. Então, é importante a gente evitar toda e qualquer forma de tabagismo, seja o cigarro normal, seja o cigarro eletrônico, porque isso também está associado a câncer, principalmente de cavidade oral e laringe. Além do tabagismo e das bebidas alcoólicas, tem um outro fator de risco importante que é o papiloma vírus humano, né? O vírus HPV. Uhum. E tem uma relação forte com um tipo de câncer que é a orofaringe. O que é esse câncer, orofaringe? Onde ela está localizada? Uhum. E por que tem essa relação tão grande com o vírus HPV? Bom, então a região da orofaringe é aquele fundo da boca, né? Perto da campainha, em onde a gente tem a amígdala, que é o principal local que acontece esses cânceres de cabeça e pescoço que são relacionados ao HPV. Então, a gente vê esse tipo de tumor numa população um pouco mais jovem do que, por exemplo, os tumores relacionados a álcool e tabaco. E a gente tem hoje uma forma de prevenção, que é a vacina de HPV, que é disponível aqui no Brasil, tanto para meninos como para meninas a partir dos 9 anos de idade, distribuída pelo SUS. Então, é muito importante fazer essa prevenção, tanto para evitar esse tipo de tumor, como evitar outros tumores HPV relacionados que também podem acontecer. Então, só reforçando, né, uma dose a mais de informação, né, sobre a vacina. Então, assim como a vacina HPV, ela é muito associada ao câncer do colo do útero, né, porque a principal causa, é a causa, né, do câncer do colo do útero, tem essa relação com tumores de cabeça e pescoço, como a orofaringe. Você falou do início da idade, mas até qual idade é indicado se receber essa dose de vacina, e os públicos também, como pacientes oncológicos que têm uma indicação expandida também?
a princípio, pessoas de 40, 45 anos, até né, essa idade, teriam indicação, né, para realizar essa vacinação de maneira mais geral, né, não estou falando necessariamente da indicação que a gente tem nas unidades de saúde. E um outro ponto em relação à população oncológica, acho que isso é um pouco alvo de debate, né? Talvez a gente tenha alguns dados aí para pacientes de colo uterino, mas o mecanismo da vacina é um pouco diferente, pensando em questões preventivas, né? A gente tem outra esfera de vacinas para HPV, que são as vacinas terapêuticas que estão sendo testadas para tratamento. Em termos de prevenção para aquele paciente que já tem um diagnóstico, já teve um diagnóstico de um tumor HPV relacionado, a gente não tem um dado sólido, né, em relação à realização da vacina, cujo objetivo é justamente impedir que uma infecção por HPV se perpetue no organismo daquela pessoa e gere o tumor. E por que o diagnóstico precoce é tão importante? Por que as campanhas de conscientização batem tanto nessa tecla, né, de se descobrir mais cedo a doença? Não que não tenhamos opções para as pessoas que descobrem a doença de forma mais avançada, mas o que de fato faz com que o tratamento seja diferente de quando a doença é mais avançada em relação ao prognóstico, chance de cura? Bom, então, isso realmente é um grande desafio, até pela própria natureza da doença, que muitas vezes já se apresenta num estágio um pouco mais avançado. Mas o diagnóstico precoce permite, por exemplo, você fazer cirurgias menores, né, a depender da localização do tumor, e também a quantidade de tratamentos que a pessoa vai precisar. Então, é muito diferente a gente ter um paciente que tem um tumor localizado só na língua, que muitas vezes vai fazer uma cirurgia e está resolvido, e uma pessoa, por exemplo, que tem um tumor maior na língua, tem um linfonodo acometido, que vai precisar fazer uma cirurgia, uma quimio e uma rádio. Então, não só a questão da chance de cura dessa pessoa, mas também a questão do tipo de tratamento que ela vai ser submetida. Então, isso é bastante relevante e importante para todos, né? E, doutora Milena, temos a campanha do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, né? Câncer de Cabeça e Pescoço 360. Por que esse tema, né? E a influência, por exemplo, do fato de que o câncer de cabeça e pescoço, entre os diferentes tipos de tumores, é o que mais exige um cuidado interdisciplinar. É por isso? De fato, esse é um ponto principal para a gente colocar essa ideia do 360, que é a integração para realmente transformar essa doença no nosso meio. É necessária a intersecção de várias especialidades. Então, para o cuidado ótimo desses pacientes, a gente precisa da intervenção da oncologia clínica, da radioterapia, cirurgia de cabeça e pescoço, fonoaudiologia, nutrição e uma questão muito importante também, a psicologia. A gente sabe que é uma doença que fica aparente, isso traz muito estigma, então isso acaba sendo muito duro para o paciente e a gente ter esse apoio e esse olhar, não só dos profissionais de saúde, mas dos familiares também, aquelas pessoas que estão em volta daquele paciente, com certeza ajuda a ter um desfecho melhor. Além da gente trazer para a sociedade como um todo a relevância dessa doença no nosso meio. Chegou a hora do quadro Ciência em 2 minutos. O tema de hoje é genômica. Gustavo Guimarães comenta os resultados do maior estudo genômico do câncer já realizado no Brasil, que ajuda a entender como alterações hereditárias podem influenciar o risco de desenvolver a doença e abrir caminho para estratégias mais precisas de prevenção e tratamento. Uma parcela significativa de casos de câncer pode estar ligada a alterações genéticas hereditárias. Entender isso é fundamental para a prevenção e diagnóstico precoce. O estudo brasileiro, publicado do The Lancet Regional Health Americas, ajuda a dimensionar esse cenário em uma população tão diversa quanto a nossa. Esse estudo partiu da ausência que identificamos no país de dados integrados que combinassem análise de genoma completo do paciente e do tumor com informações clínicas e do estilo de vida. Conduzimos esse estudo multicêntrico com 275 pacientes com câncer de mama, próstata e coloretal em 9 centros do Brasil, com a liderança da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, no âmbito do PROAD-SUS, uma iniciativa do Ministério da Saúde, voltada à geração de conhecimento com potencial aplicação no Sistema Único. Realizamos o sequenciamento do genoma completo e avaliamos também o histórico da família e os hábitos de vida. O que encontramos foi que cerca de 12% dos pacientes apresentavam variantes
genéticas hereditárias potencialmente associadas ao câncer e 10% de genes diretamente ligados à predisposição. E quando investigamos os seus familiares, considerando eles o probando, ou seja, o primeiro indivíduo que identificamos na família com essa alteração, até 38% desses parentes próximos carregavam a mesma variante. Isso é central, porque identificar uma mutação em um probando não encerra o diagnóstico nele em si, mas amplia o cuidado tanto para pacientes como para toda a família. A partir dessa identificação, é possível identificar testes e aconselhamento genético, orientações estratégicas de redução de risco, incluindo, em alguns casos, cirurgias preventivas, e adotar esquemas de rastreamentos mais intensivos, personalizados, tanto para quem já teve o diagnóstico como para familiares que carregam essa mutação. Esse estudo oferece um primeiro retrato integrado da genética desses tumores e reforça o papel do PROAD-SUS na geração de evidências com potencial aplicação no nosso Sistema Único de Saúde. O próximo passo, que já começamos, é ampliar para mais 1.900 pacientes nesse segundo triênio, aumentando, assim, a quantidade de dados e o poder estatístico, para poder incorporar e ajudar os dados mais fortes de custo-efetividade, para mudar a forma como tratamos câncer no SUS e a incorporar, a estruturar da abordagem do SUS e genômica para tratamento do câncer na nossa população. Doutora Milena, para encerrarmos aqui a nossa conversa, qual mensagem você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Eu acho que é muito importante a gente sempre estar atento a essa questão dos sinais e sintomas que esse tipo de doença pode trazer e também a importância da gente ter hábitos saudáveis, né? Tanto a questão alimentar, como também evitar cigarro, uso de álcool e realizar a vacinação para HPV, que é uma forma de prevenir a doença. Muito obrigado por ter participado conosco aqui do nosso primeiro episódio do Jornalismo Oncologia, doutora. Obrigada, Moura, pelo convite. A nossa agenda de eventos começa com o Congresso da Sociedade Brasileira de Radioterapia. De 29 de julho a 1º de agosto, em Brasília, acontece o 28º Congresso da Sociedade Brasileira de Radioterapia, reunindo especialistas nacionais e internacionais para discutir inovação tecnológica, inteligência artificial, radioterapia adaptativa e os principais avanços da especialidade. Congresso Brasileiro de Câncer na Mulher. Entre os dias 6 e 8 de agosto, Belo Horizonte recebe o Congresso Brasileiro de Câncer na Mulher com foco em oncoginecologia e neoplasias mamárias. A organização é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, ASBCO. Congresso Brasileiro de Câncer de Pele, também da ASBCO, acontece entre 24 e 28 de outubro o Congresso Brasileiro de Câncer de Pele em Goiânia. Astro 2026. De 26 a 30 de setembro, em Boston, acontece o Congresso Anual da Sociedade Americana de Radioterapia, um dos maiores encontros mundiais da especialidade. Congresso da ESMO. Madrid sediará, entre 23 e 27 de outubro, o Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, principal encontro europeu da área. Congresso da ESSO. Também em novembro, Madrid recebe o Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Cirúrgica. E o Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica. De 5 a 7 de novembro, o Rio de Janeiro será palco do Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, promovido pela SBOC, com o tema O Estado da Arte em Oncologia, Inspiração e Precisão. Chegamos ao fim do primeiro episódio do Jornalismo Oncologia. Obrigado à doutora Milena Mack pela participação, à Bia Suzuki por compartilhar sua história e ao Dr. Gustavo Guimarães pela contribuição no quadro Ciência em 2 Minutos. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe este episódio e acompanhe também nossos conteúdos nas redes sociais. O Jornalismo Oncologia terá episódios mensais, sempre trazendo especialistas, pacientes, pesquisadores e os principais temas que estão transformando o cuidado em câncer no Brasil e no mundo. Os episódios completos estarão disponíveis no YouTube e nas plataformas de áudio, incluindo o Spotify. Eu sou Moura Leite Neto, jornalista e doutor em Oncologia. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.